Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos iniciando a série Código Penal Militar Comentado, CPM Comentado. Esse projeto aqui, eu pretendo abordar todos os artigos do Código Penal Militar, todos os artigos, cada vídeo, um artigo comentado, de uma forma objetiva, de uma forma concisa, mas sem perder o aprofundamento doutrinário e jurisprudencial, principalmente o mais atual para fins de provas de concurso. Então você que está em curso de formação, que exige essa disciplina, ou se você estuda para concurso público que cobra direito penal militar, já fica o meu convite de você se inscrever no canal, já deixar nos comentários as suas observações, os temas que você achar mais relevante, trazer as suas dúvidas para que a gente possa debater aqui ou possa acrescer de alguma forma nessa sua caminhada, no seu aprendizado, na sua conquista do seu cargo público, tudo bem? Esse é um vídeo um pouco mais extenso, em que eu faço a introdução para a gente explicar o que nós vamos abordar de agora em diante, e aí depois eu já vou para a tela e já vou passar para você o que eu acho relevante aqui do artigo 1º do nosso CPM. Nos próximos vídeos a gente vai direto já para o artigo, para os comentários, para a gente poder estudar. É isso, vamos aos estudos. Aqui já está na tela para a gente o princípio da legalidade, artigo 1º do nosso CPM. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia cominação legal. Aqui a gente já pode observar que isso é um princípio que está na Constituição, isso consta lá no nosso artigo 5º da Constituição, e o nosso Código Penal Militar, mesmo ele sendo de 1969 e a nossa Constituição sendo de 1988, a gente percebe que ele está em consonância com a Constituição, a compatibilidade material. Logo, esse artigo permanece vigente, recepcionado pela Constituição. Vocês vão observar, no decorrer dos vídeos e dos artigos, existem alguns artigos em que eles ainda não foram julgados, recepcionados ou não, então paira essa dúvida, no caso concreto que acaba sendo decidido, mas pelo nosso CPM ser grande parte anterior à Constituição de 88, nós temos vários casos aqui em que a doutrina nos aponta em que não foram recepcionados. O professor Fábio Rocha ele já traz isso para a gente nos seus ensinamentos, de que a maioria dos códigos penais existentes no mundo, no seu artigo 1º, eles trazem o princípio da legalidade. E o que a gente pode extrair de relevante do princípio da legalidade? Aí a gente vem aqui para o nosso próximo slide aqui, em que eu apontei para vocês aqui, que a gente pode concluir que dentro do princípio da legalidade a gente tem o princípio da reserva legal, a gente tem o princípio da anterioridade, tem a questão de ser uma lei estrita, escrita, certa, também chamada, você vai encontrar isso como clara, taxativa, o princípio da determinação, e necessária, que tem a ver com aqui o princípio da intervenção mínima. Então, voltando aqui em princípio da reserva legal, que a gente pode extrair do princípio da legalidade, nós temos que a lei ela tem que ser uma lei formal, uma lei em sentido estrito, que é aquela lei elaborada pelo Poder Legislativo, pela Câmara e pelo Senado. A lei elaborada pelo Poder Legislativo é essa que nos retrata o princípio da reserva legal. Então, não basta um decreto do chefe do executivo, não basta qualquer outra medida que acaba sendo um decreto legislativo do Congresso, uma resolução, uma portaria, um ato administrativo. Não, a gente precisa de uma lei em sentido estrito. Essa lei, ela, de acordo com o princípio da reserva legal, precisa ser oriunda do nosso poder legislativo. Como o princípio da anterioridade, a gente tem que entender que a lei penal ela tem que ser antes do fato. Então, eu preciso ter uma lei que considere aquela determinada conduta como um fato criminoso. Então, se o fato aconteceu dia 10, a lei surgiu no dia 15, nós não temos o princípio da anterioridade aqui. Correto? Eu preciso de uma lei feita no dia 10, prevendo determinada conduta como criminosa, e aí, se o fato for praticado no dia 11, dia 12, dia 13, aí sim eu tenho o princípio da anterioridade. A lei penal incriminadora ela tem que ser antes
do fato, o princípio da anterioridade. Aqui, quem já estudou um pouquinho de direito já entende que pode existir a anterioridade de uma lei nova, ou seja, uma lei nova, ela retroagir para um fato passado. É aquele caso em que a retroatividade ela é benéfica ao acusado, benéfica ao réu. Se eu tenho uma lei que ela traz uma pena menor para aquele fato que já foi praticado, já julgado, inclusive já transitado em julgado, que não cabe mais recurso, aí eu posso retroagir a lei. Mas no caso aqui do princípio da legalidade, funciona dessa forma. Eu preciso primeiro de uma lei, considerando aquele fato como criminoso, e aí os fatos que ocorrerem depois da vigência daquela lei, aí sim estes fatos podem ser atingidos pela lei penal. Essa lei tem que ser estrita, no sentido de que não cabe analogia em prejuízo do réu, não cabe analogia contra aquela parte que vem sendo acusada pelo Estado. De novo, a analogia em benefício do réu é possível, mas para prejudicar o réu não é possível. Essa é a ideia de legalidade estrita. De forma escrita, é justamente tendo essa correlação com a reserva legal da lei formal. Então, você precisa de uma lei do parlamento, uma lei escrita, para também você ter esse conjunto que abrange o princípio da legalidade. E o que é certa, taxativa, clara ou determinada? Este princípio de certeza, ele quer dizer com a compreensão do texto, a compreensão do que o legislador quis dizer. Com certeza, você que já leu algumas leis, você percebe que existe uma forma de escrita que ela é um pouco truncada, incomum, difícil até de se interpretar. Então, no direito penal, a gente precisa de uma lei clara, certa, compreensível, taxativa, determinada, justamente para que você tenha a garantia de que o Estado não vá interferir na sua vida privada, na sua liberdade, sem que você tenha compreensão do que ele quer, do que ele permite, do que ele proíbe. E, por fim, a gente tem essa ideia de necessária e o princípio da intervenção mínima, porque para que o direito penal acabe atingindo a vida do cidadão, ele tem que ser a última instância do Estado, justamente pelas consequências graves que ele ocasiona na vida das pessoas. Privação de liberdade, restrição de liberdade. Então, se outros ramos do direito, direito civil, direito administrativo, não forem suficientes para regular aquela conduta, para administrar aquele fato, eu só tiver o direito penal, aí sim eu posso utilizar o direito penal. Então, isso é chamado de ultima ratio, princípio da subsidiariedade. O direito penal é o último direito que é utilizado para determinado fato. Se outro ramo do direito for suficiente, você não tem o direito penal para atuar naquela situação. A gente tem também, dentro do princípio da intervenção mínima, o princípio da fragmentariedade, mas isso a gente pode abordar num outro vídeo. Então, essas considerações que eu trago para você aqui, que eu acho que você tem que se preocupar, que você precisa ter um pouco mais de atenção, principalmente se isso vier cobrado para você em provas de concurso, porque tudo isso que a gente abordou tem a ver com o princípio da legalidade. Existem alguns aprofundamentos a mais, mas eu acho que não são necessários aqui nesse momento. Então, dentro do princípio da legalidade, eu quero trazer esse panorama para você. Isso você também pode usar como comparação lá para o nosso Código Penal comum. Inclusive, eu pretendo, sempre que tiver artigos muito semelhantes, tem a mesma essência, eu vou compará-los aqui entre Código Penal e Código Penal Militar para que você tenha essa noção um pouco mais geral, mas princípio da legalidade, artigo 1º do CPM, eu acho que a gente conseguiu fechar bem. De novo, fica o meu convite para você se inscrever no canal aqui, para você ativar as notificações e receber os nossos vídeos em primeira mão e também compartilhar esse vídeo, compartilhar essa série que a gente vai começar a publicar, começar a postar agora aqui com outras pessoas que também precisam dessa disciplina, estudam essa disciplina. É isso, bons estudos, até o nosso próximo vídeo.